Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos dar sequência no plano de estudo tutorado do primeiro ano de ensino médio, é o PET volume 1. Estamos na semana número 3, que tem como unidade temática a álgebra. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema dessa semana, equação do segundo grau, plano cartesiano e funções. Cara estudante, nessa semana você vai analisar situações envolvendo a álgebra com toda a sua grandeza e facilidade. A aplicação de valores em gráficos facilita muito a nossa sobrevivência no mundo de contas e contos. A matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos, como também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens. Então, recapitulando, nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito de equação do segundo grau, que é toda equação nesse formato aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Então, a, b e c são números reais, a exceção é que o a não pode ser zero, e a nossa incógnita, a nossa variável, vai ser um x. Relembrando aqui um pouquinho do plano cartesiano, né? O eixo na horizontal é o x, o eixo na vertical é o y, e nós podemos colocar um certo ponto nesse plano cartesiano, e esse ponto ele vai ter algumas coordenadas, ou seja, vai ter um valor para x e vai ter um valor para y. E aí está um exemplo, né? Ou alguns exemplos dos pontos no plano cartesiano. Lembrando que eu tenho o meu primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. E quando a gente for representar um ponto, primeiro a gente utiliza o valor do x. Então, o x vale 6 e o y vale 4. Então, fica 6 e 4. Então, primeiro sempre vai vir o valor do x. Aí depois ele fala um pouquinho de funções. Vou deixar para vocês efetuarem a leitura. E nós vamos relembrar isso lá nos exercícios. Beleza? Então, começando aqui a atividade número 1. A soma das raízes da equação, tá aqui, é igual a... Bom, raízes são os valores de x que tornam a equação verdadeira. Então, vamos resolver essa equação. Eu tenho aqui uma igualdade entre duas razões, então eu tenho uma proporção, então eu posso fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho x² mais 3x vezes 3, tá aqui, ó, 3 vezes x² mais 3x, que é igual a 6 vezes 2, que aí eu sei que dá 12. Distributiva, 3 vezes x², 3x², 3 vezes 3, 9x. O 12 eu vou trocar de membro, troca de sinal, isso é igual a zero. Dá para perceber que todos os termos são múltiplos de 3, então eu vou aproveitar e vou simplificar tudo por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, posso deixar só x², 9 por 3 dá 3, e 12 dividido por 3 dá 4. Então, essa é a equação que nós iremos resolver. Como é uma equação do segundo grau, a gente resolve usando o quê? Então, a gente vai usar o famoso delta, que é b² menos 4ac, e depois a famosa fórmula de Bhaskara, ou forma resolutiva de uma equação de segundo grau, que é dada por menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Beleza? Ah, mas quem é A, B e C? Vamos recordar? O A é aquele cara que acompanha o x². Como não tem nada aqui, é 1. O B é aquele cara que acompanha o x. Então, B aqui vale 3. E o C é o termo sozinho. Nesse caso, ele vale menos 4. Então, agora é só substituir. Vamos lá? Olha só. O B é 3. Então, 3² menos 4 vezes o A é 1 vezes o C, que é menos 4. Então, meu delta vai ser igual a 3², 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1 vezes 4, ou 4 vezes 4 no caso, né? 16, menos vezes menos mais. Então, o delta vai ser igual a 9 mais 16, 25. Agora, a gente vai para a fórmula do x. Então, tem aqui x é igual a menos b. O b é 3, então vai ficar menos 3. Mais ou menos, raiz de delta, raiz de 25 vai dar 5. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o meu x', minha primeira resposta, eu vou fazer menos 3 mais 5. Então, menos 3 mais 5 dividido por 2. Então, 5 menos 3 dá 2, dividido por 2, 1. Minha primeira resposta. Minha segunda resposta agora, eu vou usar o menos. Então, tenho menos 3 menos 5
dividido por 2. Menos 3 com menos 5, menos 8, dividido por 2, menos 4. Beleza? O que o exercício pediu para a gente, né? Ele pediu para a gente calcular a soma das raízes. Então, vamos efetuar a soma das raízes aqui. Ó. Uma foi 1, mais a segunda que é menos 4. Então, eu tenho mais vezes menos, menos, 1 menos 4, menos 3. Então, a soma das raízes é igual a menos 3. Ficamos aqui com a alternativa letra C. Beleza? Dando sequência aí no PET semana 3. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, com as seguintes características como segue, então está aqui as características, encontramos um ponto de intersecção da reta com a parábola que é. Então, qual seria essa primeira função aqui? Né? Função é sempre y igual a alguma coisa. Então, é uma função de primeiro grau, estamos na variável x, o coeficiente da variável é 1, o termo independente é 5. Lembrando que uma função de primeiro grau vem nesse formato, ax mais b. Então, quem acompanha o x é 1 e o termo sozinho é 5. Então, tenho 1 vezes x mais 5. Então, essa é a função que nós temos do primeiro grau. Já a função do segundo grau. Vamos lá? Bom, a função do segundo grau vem nesse formato. A gente acabou de ver a equação. Então, é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o coeficiente do x ao quadrado é 1. Então, quer dizer que o a é 1. O coeficiente numérico do x é menos 1. Então, o b é menos 1. O termo independente é 2. Então, o c equivale a 2. Então, vai ficar 1x ao quadrado menos 1x mais 2. Então, essa é a nossa função do segundo grau. E ele fala o seguinte, ele fala que quando a gente cria os dois gráficos, existe um ponto de intersecção. E qual ou quais seriam esses pontos? Tá? Como que eu faço para descobrir? Se essas duas funções têm um ponto em comum, tem um ponto de intersecção, existe um determinado lugar que essas duas funções são iguais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão e vou falar que ela é igual a essa. Porque em algum momento elas vão ser iguais para ter aquele ponto de encontro. Então, eu vou colocar aqui que 1x ao quadrado menos 1x mais 2 é igual a 1x mais 5. Lembrando que esse 1 a gente não precisa colocar, né? Então a gente pode deixar simplesmente assim, ó, x ao quadrado menos x mais 2 é igual a x mais 5. E vamos organizar. Então eu vou ter aqui o seguinte, x troca de membro, troca de sinal, 5 troca de membro, troca de sinal, troca de operação, e fica igual a zero. Então eu tenho aqui x ao quadrado, menos x com menos x, menos 2x, 2 menos 5, menos 3. Então está aqui a minha equação do segundo grau. E é ela que a gente vai resolver, então, para a gente encontrar qual seria o valor do x comum às duas. Então, vamos recordar novamente. Coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado, 1. O B acompanha o x menos 2. O C é o termo sozinho que vale menos 3. E eu vou aqui para o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O B é menos 2, então menos 2 ao quadrado. O A é 1. O C é menos 3. Então, nós temos aqui o delta igual menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Só que menos vezes menos, mais. Então, o delta vai dar 16. Fórmula do x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Menos da fórmula. O b é menos 2, então está aqui menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 16, que dá 4, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, o meu x vai ficar assim, ó, menos vezes menos, mais ou menos 4, sobre 2. Meu primeiro valor para x, se for mais, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Se for menos, 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Eu encontrei dois valores para x.
E cada valor de x vai ter um correspondente em y. Então, vou colocar aqui assim, ó. O x' vale 3 e o x duas linhas vale menos 1. Só que esse cara tem um correspondente em y, que eu vou chamar de y', e esse cara tem um correspondente também em y, que eu vou chamar de y duas linhas. Como que eu faço para achar o y? Bom, para achar o y, eu posso utilizar essa equação ou essa, tanto faz. Só que a de cima está mais simples, né? Então, eu vou usar exatamente a de cima. Eu sei que y é igual a x mais 5. Então, se o x for 3, 3 mais 5, o y vale 8. Se o x for menos 1 mais 5, isso vai dar 4. Então, eu tenho, na realidade, dois pontos de intersecção. Eu tenho aqui o primeiro ponto, que vale 3 e 8. E tem aqui o segundo ponto, que vale menos 1 e 4. Então, esses são os pontos de intersecção. Nós temos dois pontos de intersecção. O exercício pediu um ponto de intersecção. Pode ser 3 e 8 ou menos 1 e 4. Então, aqui fala que corta o x no 2. Mentira. Né? O x é 3 e menos 1. Lembrando que a abscissa é x. Aqui fala coordenadas menos 1 e 4. Tem aqui o menos 1 e 4. Então, eu fico com a alternativa letra B. Lembrando que 0 e 2 não apareceu aqui. E ordenada 4 seria o y4. Não, ordenada 5 seria y5. E aqui a gente não encontrou y igual a 5. Então, ficou a alternativa letra B. Dando sequência, a questão número 3. João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e 1,5 a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será. Então, vamos colocar aqui, ó, 2021. Então, nós temos aqui o João, o Carlos e o José. O que acontece exatamente em 2021? O João tem o quádruplo da idade de Carlos. Quádruplo é multiplicar por 4. Mas qual a idade de Carlos? Não sei. Não conheço. Então, vou falar que a idade de Carlos é x. A de João é o quádruplo. Vai ser 4x. Beleza? E sei ainda que a idade do João é o dobro da idade de José. Bom, se a idade de João é o dobro da idade do José, a idade do José é a metade do João. Então, se João é 4x, José vai ser 2x. Né? Então, olha só. Carlos é x, João é 4 vezes, 4x. José é 2x, João é o dobro, 2x vezes 2, 4x. Beleza? Vamos agora, então, para 2041. Lá em 2041, qual vai ser a idade, por exemplo, do Carlos? Então, lá em 2041, a idade do Carlos vai ser o quê? Vai ser x mais 20, né? Porque vai passar 20 anos. Se ele tem x em 2021, em 2041 ele vai ter x mais 20. Agora, o que mais coisa isso vai falar para a gente? Ele vai falar o seguinte. Então, em 2041, o João vai ter o dobro da idade do Carlos. Então, em 2041, o João vai ter agora o dobro da idade do Carlos. Se o Carlos tem x mais 20, o João vai ter 2 vezes x mais 20. Beleza? E vai ter ainda 1,5 a idade do José. Então, do José para o João, eu vou multiplicar por 1,5. Então, do João para o José, o que eu faço? Eu pego a idade do João, que é 2x mais 20, e vou dividir por 1,5, para poder voltar. Beleza? E agora, professor, como a gente vai resolver isso? A gente vai resolver da seguinte maneira, olha só, bem simples. Se eu pegar essa idade do João, que é 4x, em 2021, e somar 20 anos, isso vai ter que ser igual à idade dele em 2041. Então, 4x
mais 20 anos é igual a 2 que multiplica x mais 20. Então, está aqui. E agora a gente consegue resolver, então, essa equação. Eu tenho aqui 4x mais 20 é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 20, 40. Então, nós vamos ter aqui 4x, 2x troca de membro, troca de operação, menos 2x. Isso é igual a 40. 20 troca de membro, troca de operação, menos 20. 4 menos 2, 2. 40 menos 20, 20. Então, x é igual a 20, dividido por 2. Então, x é igual a 10. Qual foi a pergunta do exercício? Vamos lá. Então, a idade de Carlos em 2041 vai ser quanto? Então, em 2041, o Carlos vai ter quantos anos? Está aqui o Carlos, ó. Em 2021, ele tem x. Em 2041, ele tem x mais 20. Então, a nossa resposta é x mais 20. Como o x a gente acabou de encontrar vale 10, a gente tem 10 mais 20, que vai dar 30 anos. Então, essa vai ser a idade do Carlos em 2041. 30 anos, alternativa letra B. Tá? Então, por exemplo, em 2021, o Carlos tem 10. O João tem 40 e o José tem 20. Passou 20 anos, ele vai ter 30. Aqui vai ter o dobro, né? Vai ter 60. E aqui vai ter uma vez e meia, 40. Beleza? Então, essa foi a questão número 3. Questão número 4. Com relação à figura abaixo, então está aqui a figura. Os gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero são... Bom, então nós queremos aqui raízes diferentes de zero. Beleza? Bom, o que é raiz? Raiz de uma função, vou colocar aqui. Raiz é simplesmente onde o gráfico corta o eixo x. Em outras palavras, é o x que possui um y igual a zero. Então, vamos morrer nisso aqui, ó. Corta o x. Tá? Então, onde corta o x é a raiz. Então, aqui é uma raiz, aqui é uma raiz, aqui também. Aqui nós temos uma única raiz. E aqui não tem raízes reais. Beleza? Então, nós criamos raízes diferentes de zero. Bom, esse cara aqui, né, esse valor de x, ele pode ser zero? Pode. Pode ser diferente de zero? Pode. Mas eu não sei o que vai acontecer. Mesma coisa acontece com esse. Isso aqui poderia ser zero? Pode. Mas pode ser também diferente de zero. Aqui também. Esse carinha aqui, um número só, pode ser zero? Pode, mas pode ser diferente de zero. Esse cara pode ser zero? Pode, mas também pode ser diferente de zero. Nós queremos ter certeza que as raízes sejam diferentes de zero. Já aqui não tem raízes reais. Então tem certeza que a raiz é uma raiz complexa e ela é diferente de zero. E aqui é a mesma coisa, não tem raízes reais, então eu tenho certeza que é diferente de zero. As raízes são complexas. Então eu vou colocar assim, aqui seria o meu gráfico A, B, C, D, E e F. E por eliminação, eu vou marcar aqui a letra B ou a letra D, né? Que seriam os gráficos A e B. Mas essa questão ela não ficou muito clara, tá? Queremos raízes diferentes de zero. Aqui poderia ser 1, aqui poderia ser 2, e as raízes também seriam diferentes de zero. Tá? Mas como eu não sei esses dois valores, vou até apagar, como eu não sei, pode ser zero? Pode. Nesse caso não vai ser diferente de zero. Então, nesses dois gráficos eu tenho certeza que as raízes elas não são reais, né? Porque não existe valor para x. Como não existe valor para x, eu tenho certeza que é diferente de zero. Então, eu ficaria com esses dois gráficos, nomeei aqui de A e B. Beleza? Dando sequência na correção. Questão número 5. Complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Então, x é igual. Aqui está a coluna do x, né? E aqui eu tenho y é igual. Então, y é igual a x ao quadrado. Vamos resolver? Então, y é igual. O x é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, se o x for menos 3, o y vale 9. Se o x for menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Lembrando que expoente par, resultado sempre positivo. Então, vai ficar menos 2 e 4. Se for menos 1, então eu tenho menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Expoente
par resultado positivo. Então, eu tenho menos 1 e 1. Se o x for 0, 0 ao quadrado dá 0. Então, tem aqui o 0, 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado é 1. Então, nós temos o ponto 1 e 1. 1 para x, 1 para y. Se o y for 2, a gente tem aqui um 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, 2 para x, 4 para y. E se o y for 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. A gente vai ter o ponto 3 e 9. Vamos localizar, então, agora esses pontos, beleza? Menos 3 e 9. Bom, 0, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. E 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está aqui o meu primeiro ponto. Menos 3 e 9. Segundo ponto, menos 2 e 4. Então, menos 2 está aqui. E 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, menos 2 e 4. Temos o segundo ponto. Terceiro, menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Terceiro ponto. Quarto ponto está aqui, 0, 0. Quinto ponto, 1 e 1. Então, 1 e 1. Depois, 2 e 4. Está aqui 2. E aqui 4. Está aqui o meu outro ponto. E por último, 3 e 9. Tá aí os meus pontos. Então, agora eu consigo determinar o meu gráfico. No caso, eu consigo fazer a minha parábola. Então, tá aí a nossa parábola, que é gráfico de uma função quadrática. Beleza? Então, esse foi o primeiro item. Para finalizar a correção dessa semana, nós temos aqui o segundo item. A função agora ela fica um pouquinho diferente, mas vamos efetuar. Então, o x é menos 1, então está aqui menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4, só que menos vezes menos, mais 3. Então, 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então, tem aqui o ponto menos 1 e 8. Depois eu tenho aqui o x igual a 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Então, isso aqui dá 0, isso aqui também dá 0, então vai sobrar 3. Então, a gente tem 0 e 3. Se for 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4, mais 3. Então, 1 mais 3, 4, menos 4, isso vai dar 0. Então, a gente tem aqui 1 e 0. Se o x for 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8, mais 3. 4 mais 3, 7, menos 8, menos 1. Então, aqui nós vamos ter 2 e menos 1. Se o x for 3, então eu tenho 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12, mais 3. 9 mais 3, 12, menos 12, 0. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 3 para x, 0 para y. Vamos lá, está acabando. Se o x for 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. Lembrando que eu estou substituindo o x, né? Então, 4 vezes 4, 16, mais 3. 16 menos 16, 0, vai sobrar 3. Então, a gente tem aqui 4 e 3. E o último ponto, vamos usar aqui o x igual a 5. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20, mais 3. 25 mais 3, 28. Menos 20 vai dar 8. Então, 5 e 8. Beleza? Vamos construir o gráfico. Como aqui ele não trouxe o eixo x e o eixo y, eu vou colocar. Vamos colocar ele aqui de amarelo, ver se consegue destacar ele em amarelo. Então, eu vou colocar aqui o meu eixo x. E o meu eixo y eu vou colocar aqui. Opa, peraí. Aí, agora vai.
Bugou. Agora foi. Deixa eu ver se aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então tem aqui, esse vai ser o nosso eixo X e esse aqui vai ser o nosso eixo Y. Primeiro ponto, menos 1 e 8. Então aqui seria o 0, 0. Então menos 1. Deixa eu colocar mais fino, senão não vai ficar legal para vocês. Então vou colocar aqui, ó, menos 1 e 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então está aqui o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, 0 e 3. Então 0 para x, 3 para y. 1, 2, 3. 0 e 3, marco 3. Depois 1 e 0. Então 1 para x, 0 para y, marco 1. Depois 2 e menos 1. Então 2 para x, menos 1 para y. Então está aqui. Depois 3 e 0. Está aqui o 3. Como é 3 e 0, marco 3. 4 e 3. Está aqui o 4 para x. 3 para y. Está aqui mais um ponto. E depois o 5 e 8. Está lá em cima o 5 e 8. Ligando os pontos, nós vamos ter aí a nossa parábola novamente. Então está aí o nosso gráfico da função quadrática. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E até a próxima.